Então, bom, Jota, obrigado aí, está gravando. Então, eu queria apresentar, de forma geral, a estrutura desse curso. Então, esse curso vem dentro de uma série, de um ciclo de cursos que a gente fez desde o ano passado, desde 2024, Young News 1, Young News 2, Young News 3, Young News 4. Young News 1, eu dividi com o Felipe, né? O Felipe De Fabris, que também dividiu comigo o Young News 3. Fizemos Young News 2 no segundo semestre de 2024. Estamos fazendo Young News 4 agora no segundo semestre de 2025. Aí eu senti que ficou faltando algo. Young News, quer dizer, pode ser colocado como um capítulo dentro de um curso de teoria de campo, mas eu prefiro não pensar assim. Acho que Young News tem uma estrutura muito rica que pode ser abordada durante 2, 3 anos. Né? Não bastam cursos para ter teoria de Young News. Vários aspectos. Né? Então, no curso 1, o Felipe deu uma boa parte do curso trabalhando a formulação. Depois eu entrei em maio de 2024 falando da formulação de Young News para a gravitação e também falando da estrutura de Young News que está implícita, né? Que é intrínseca aos modelos sigma não lineares. Depois do Young News 2, no ano passado, no segundo semestre, a gente seguiu nessa linha também, aprofundamos mais, entramos mais na gravitação, nos modelos sigma também. Young News 3, eu dividi com o Felipe foi mais na onda da renormalização e estudou a renormalização em geral, e eu fui para as identidades de Slavnov de Ward, né, do Takahashi, para alguns, para o setor abeliano, algumas eletrodinâmicas, eletrodinâmica de Dirac, eletrodinâmica fermiônica e eletrodinâmica escalar. Deixei como material de trabalho e vou retomar na semana que vem. Semana que vem a gente vai voltar para o Young News 3, que ainda não está completamente terminado, porque falta a parte do Slavnov dele. Eu vou fazer um pouco o Ward Takahashi para quem é de supersimétrica e vamos entrar no Slavnov dele. Agora, no Young News 4, eu senti falta, que eu acho que faz parte da nossa formação, seja para teoria de campo, física de partículas, cosmologia, e, sobretudo, a cosmologia do universo primordial, o estudo das configurações topológicas, ou chamados também defeitos topológicos, né? E que estão ligados, por exemplo, à formação de estruturas na cosmologia. É um tema bastante popular na cosmologia, a formação de estruturas. Então, cordas cósmicas são usadas, monopolos são discutidos, texturas. Então, nós temos vários tipos, né, de soluções topológicas das teorias de Young News. Algumas para Young News puro, outras para Young News envolvendo campos de matéria, campos escalares. Então, eu vou colocar aqui, na semana que vem, eu pretendo fazer uma coisa um pouquinho mais organizada, no sentido de fazer uma retrospectiva histórica da área, porque as teorias de Young News foram formuladas em 1954, mas a primeira solução que se estudou, o primeiro trabalho que tenta encarar, né, a solução das equações de Young News é de 1962. E a área foi crescendo. Depois, em 65, vieram os monopolos de Wu-Yang, e assim a área foi crescendo. Ela atingiu o máximo em 74 e 75 com os monopolos de Trófico-Poliário. Mas a partir daí, as soluções topológicas ficaram sempre muito importantes. Teve toda a discussão da supersimetria, efeitos não perturbativos. Então, e foi crescendo muito o estudo da física da cromodinâmica quântica também não perturbativa. E não perturbativa significa considerar essas soluções topológicas, que elas são soluções não perturbativas. Eu vou colocar aqui uma lista, mais ou menos geral, das soluções mais notáveis, que são importantes. A gente começa falando dos chamados kinks, né? Essas soluções de kinks, elas aparecem em 1 mais uma dimensão, 1 mais 1 B. Então, também são soluções, né, envolvendo campos escalares, né? Não é Young News puro, é uma configuração topológica para puros campos escalares. E o que é interessante é que em 2 dimensões, 1 mais 1B, a gente pode sempre, a partir de um campo escalar φ, a gente pode definir uma corrente, JB, pode ser definida assim. Nós temos o tensor de leve típico em 2 dimensões, que é o tensor de 2 índices, claro, e aqui eu posso colocar a divergência de um
campo escalar. Se olhar para essa estrutura aqui, independentemente de um lagrangiano, independentemente do teorema de Gödel de simetria, eu vejo que essa corrente aqui, ela é identicamente conservada, né, desde que eu possa comutar as duas derivadas, ou seja, eu tenha derivadas segundas contínuas desse campo. Simétrico, se as derivadas comutarem, ou seja, eu tenho que ter um certo comportamento especial para esse campo, ele tem que ser tipo monopólio, né? Tem que ter derivadas segundas contínuas. Se as derivadas segundas não forem contínuas, essas duas derivadas não comutam, então isso aqui não é necessariamente simétrico e essa quarta divergência não dá zero. Mas aqui nesse caso, por exemplo, se eu tiver essa situação, daqui J igual a zero, ou seja, eu tenho uma corrente que é diferente da corrente de Gödel, no sentido de que essa corrente ela é definida independentemente do uso das equações de campo, que o teorema de Gödel, a corrente de Gödel depende do uso das equações de campo, e ela é conservada também independentemente do uso das equações de campo. E aí essa corrente aqui, se for pensar que ela é geralmente da corrente conservada, a gente extrai uma carga, né? Que a gente define como sendo a integral espacial, nesse caso aqui, o espaço dimensional, da componente J0 de dx. E nesse caso, né, a componente J0 é 0, só vai ter 1, vai ser ddx de φ. E aí, essa integral aqui do espaço todo, ela vai me dar um campo, vamos dizer assim, mais infinito, menos o campo nas bordas, né, menos infinito. É nesse sentido que a gente fala que é uma... Opa, tudo bem, cara? Pode entrar aí. É nesse sentido, fica tranquilo. É nesse sentido que a gente fala de uma corrente topológica. Porque ela é uma corrente diferente, né? Seria, vamos dizer assim, seria uma superconservação. No sentido de a corrente, por definição, é conservada independentemente das equações de campo, independentemente do lagrangiano. E essa carga que é conservada, essa chamada carga topológica, ela vai depender das configurações de campo nas bordas do espaço. Então, algo que não está no volume, algo que depende só do comportamento do campo infinito. Por isso que ela é chamada de corrente topológica, né? Ou carga topológica. Então, esse é um exemplo simples, né? Dos chamados quintos. Eu estou aqui, Otávio, começando a apresentar a ideia do curso, que hoje é a primeira aula assim gravada, né? E então, quer dizer, já motivei, né, por que a gente está pegando esse curso, por que o curso Young News 4 aborda esse assunto é muito importante. Por exemplo, QCD, né? Se a gente vai estudar QCD em torno do vácuo trivial, que é um vácuo perturbativo, mas eu posso querer estudar QCD em torno de um instante, né? Então, tem todo um estudo de teorias de campo, estudar as perturbações quânticas em torno de soluções que não sejam o mínimo da ação, que sejam soluções estáveis. Eu posso ter uma solução que não é um mínimo da ação, mas que é uma solução estável, como é o caso dos instantes. E aí você vai estudar perturbações em torno dos instantes, e isso aí dá uma série de efeitos interessantes. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que falta na formação, né, desse curso, dessa série de cursos que eu dividi com o Felipe. Eu achei que esse tema era propício, até porque hoje em dia, com toda a discussão, teorias de rede na rede, aspectos de blue balls, o estudo de soluções que não tem na cosmologia, a inflação, né, a formação dos efeitos topológicos que apareceram no universo mundial, são todos baseados em estudos de configurações topológicas. Então, isso é muito importante e eu acho que faz parte da formação do jovem. Não precisa ser especialista, né? Não precisa que o cara trabalhe nisso. E até porque também a área é muito interessante, ela tem uma interface grande com a física matemática. Esse ponto, você comentou, o que você quer dizer com funções que não são do mínimo da ação? Não satisfazem as equações de campo padrão? São soluções que elas são estáveis. Por que elas são estáveis? Porque existe a conservação de uma corrente topológica. Essa corrente topológica dá estabilidade para a solução, mas a solução não é o mínimo da ação. Então, é uma solução, vamos dizer assim, a ação, ela permite que você tenha esse tipo de configuração baseada num argumento de estabilidade de corrente topológica. Então, você não vai resolver as equações de campo. Você vai pegar, por exemplo, soluções que
não necessariamente minimizam a ação, mas são soluções estáveis. Você pode ter soluções estáveis das equações de campo, né? Que você tem interação, né? Mas então, são soluções que não vêm do princípio variacional. que não vêm do princípio variacional, mas elas são soluções que têm estabilidade. Então você mostra que se você perturbar em torno dessas soluções, a solução é estável. Certo? Bom, e aí tem vários. Aqui, bom, então eu estava explicando. A gente vai ter algumas aulas expositivas, né, que eu vou dar. Eu estou deixando um tempo para vocês, né, que estão participando do curso, prepararem seus seminários. Então, como a gente já falou, lá o CN vai pegar o tópico, o João Paulo vai ficar com os meros, o Ricardo vai ficar com os ínsticos, com os amigos do monopólio de magnético, né? E assim vai. Outras coisas, podem falar também de outras soluções, que não somente essas que vocês vão estudar. Então, os químicos, né, são um típico caso de solução, aqui não envolve Young News. Teorias de campos escalares, puramente escalares, mas com configurações topológicas nesse sentido. Existe, isso é intrínseco às duas dimensões. Vocês podem pensar, e se eu tiver em umas 2D, por exemplo, então o que vai acontecer com as cordas postas, esses impulsos fortes? Em umas 2D, eu posso sempre definir uma corrente que vai ser, vamos sempre aproveitar o levitívica daquela dimensão, mini capa, e aqui eu posso colocar um DI e a capa. Posso pegar um campo vetorial, um campo de gauge, por exemplo. Então, se as configurações de campo que eu estou considerando tiverem derivadas segundas, contínuas, as duas derivadas, a combinação simétrica, quer dizer, se eu botar aqui DI, JMI, como eu fiz aqui em cima, isso aqui vai ser epsilon mini capa, DI, AK. Bom, geralmente o argumento que a gente usa é que essa combinação é simétrica e essa combinação é antissimétrica. Mas, claro, isso aqui só é simétrico se essas duas derivadas comutarem. Mas a gente sabe que duas derivadas espaço-temporais, elas só comutam se a função sobre a qual elas estão agindo seja uma função de derivadas segundas contínuas. É o caso lá do monopólio magnético de Dirac, né? Quer dizer, a divergência de D não é mais zero, a divergência do rotacional rotacional girar passa a ter uma fonte, sei lá, uma fonte magnética. A gente sempre aprende que a divergência do rotacional é zero. Sim, a divergência do rotacional é zero quando essa função aqui tiver derivadas segundas contínuas. No caso da solução do Dirac, que a gente tem aquela famosa fórmula, né? Que a gente tem aquela solução G sobre 4 e aí aqui a gente tem 1 menos cosseno de θ, 1 mais ou menos cosseno de θ sobre cosseno de θ, essa função aqui tem toda um string, toda uma linha, um semiejo de singularidades. Então, nesse caso, é porque a divergência do rotacional seria o quê? Seria pegar epsilon i jk, né? Divergência do epsilon i jk, dj, né? Que a gente pegaria a divergência dj da componente k, seria epsilon kappa L L, né? Então a gente vai ter, será que essas duas derivadas comutam, né? Quando eu fizer essa contração aqui, vai ficar delta K, delta L, delta JL, delta I, delta JL, eu vou chegar à conclusão que essas duas derivadas, se elas comutarem, isso aqui é zero, mas nesse caso, devido a esse tipo de singularidade em particular, a solução, as derivadas não comutam. Então aqui é a mesma coisa, essas duas derivadas, elas podem ter uma parte antissimétrica, elas podem não comutar, dependendo do comportamento dessa função. Mas se eu supuser que essa função é bem comportada no sentido de ter derivadas segundas contínuas, essas duas derivadas comutam, portanto isso é simétrico, isso é antissimétrico, então isso aqui de novo é zero. Então eu tenho de novo uma corrente conservada. E aí se eu for olhar a componente zero, né, que a gente sempre associa a componente zero à carga que é conservada, nesse caso aqui de I mais 2, né, eu vou ter a integral aqui no espaço, agora no setor espacial, da componente zero. A componente zero vai ser o quê? Zero. Levitívica, se aqui é zero, aqui só pode ser os índices espaciais. Então vai ficar IJ. E aqui IJ vai dar justamente o rotacional de A, que é o escalar, né? Que é o pseudo-escalar B. Então, em duas dimensões, a carga topológica está associada ao campo magnético, né? Tipo das duas dimensões. Então, o campo magnético pseudo-escalar. Não é um campo magnético vetorial. Não parece que é vetorial, mas o campo magnético não.
substancial, eu tenho o campo escalar dando a carga topológica. Aqui é o campo magnético que vai dar a carga topológica. Isso aqui é o fluxo do campo magnético, claro, B é rotacional de ar, isso aqui eu vou poder expressar como integral do circuito infinito do espaço, né? Da campo A. É só usar o teorema de Stokes na forma bidimensional, não na forma tridimensional. Então, quer dizer, a gente sempre pode pensar, né, em correntes conservadas que não sejam a corrente de Noether, que não são as correntes que decorrem do princípio de simetria da ação, simetria lagrangiana, e uso das equações de campo para a gente obter a corrente de Noether. Então a gente pode distinguir, né, a corrente de Noether, que eu vou chamar de N, né, que é diferente de uma corrente assim, corrente de Noether maiúscula, de uma corrente que a gente chama de corrente topológica. Então, são duas categorias de corrente. Essa é intrínseca, né, ao campo, à dimensão do espaço-tempo, e essa que depende do lagrangiano, depende de uma simetria, depende das equações de campo serem usadas. Tá? Bom, então, essa é a solução mais simples e que é muito usada em cosmologia, né, que é a solução dos químicos. Eu deixei com vocês, né, na discussão que nós tivemos online, o livro, aliás, JP, eu pensei que eu tivesse o PDF do livro do Vilenki, eu não sei se você pode caçar lá no site russo, o livro é o Vilenki e o Scheller. Esse livro é muito bom, porque ele classifica todas essas soluções. É o Vilenki e Scheller, eu acho que é. O título-chave é Topological Defects. Mas é muito isso. Deixei também a referência do Alfred Acton, né, daquele Reviews of Modern Physics, que eu passei para vocês. Né? Eu passei aquela referência e passei o livro também do Rubakov, né, que também discute formação de estrutura do universo primordial. Mas esse livro aqui do Scheller é muito bom. Eu tinha ele em forma déjà vu, mas eu não sei porque eu cancelei. Eu procurei nas minhas pastinhas e não achei. Então, se você puder achar para nós, tá? Beleza. Bom, então, os químicos. Bom, aí quando a gente vai para umas duas dimensões, como a gente já falou ali, a solução que vai aparecer aqui são as soluções de vórtices, os vórtices magnéticos, vórtices e cordas cósmicas. Não tem nada a ver com as supercordas, né? São cordas, formações de estruturas, né? Também, aqui sim, eu vou precisar. Aqui eu vou precisar do campo de Gauge, então aqui a gente vai ter um campo de Gauge abeliano, então a gente vamos ter assim, temos esse campo de Gauge abeliano, acoplado a um setor escalar. Claro que a gente pode ter férmions também, tá? Mas assim, quem vai dar a solução de vórtice é o escalar. Quer dizer, a gente vai ter um campo escalar. Então aqui, nesse caso, porque essas configurações topológicas, muitas vezes, algumas delas precisam do campo de Higgs, outras não. Então, os vórtices aqui, eu preciso do Higgs. Esse setor escalar é o setor de Higgs. Então, eu vou precisar de um campo escalar de Higgs, não precisa nem ser um dublete, é um simplete. É um campo de Higgs, é tipo o modelo de Higgs-Boole-Landau. Aquele campo escalar que quebra a simetria, se acopla, e aí tem a solução famosa, estudada por Nielsen e Lorentz, né? Depois eu vou dar a referência para vocês. Essas soluções aqui ficaram famosas, são soluções de vórtices, né, magnéticas, e também pode ser transportado para as cordas cósmicas. Então, os vórtices e as cordas são estudados em umas duas vezes. E aí, nesse caso, a gente falou desse campo magnético que fica como sendo a carga topológica, é o setor magnético que assume a função de uma carga topológica. Bom, depois dos vórtices, vai subindo. Então a gente está indo para o umas 2D, então estudar essas soluções aqui. Depois,
a gente vai para os chamados monopolos. Então, a gente vai ter o setor de monopolos aqui. Aqui de novo, o setor de monopolos. Bom, a gente tem primeiro a solução de monopólio magnético, que é a solução de Young, né? Então, esses monopólios aqui não são os monopólios de Dirac, né? O monopólio de Dirac, como na teoria abeliana, são puramente, não tem nenhuma ligação com o campo escalar. O monopólio de Young aqui também é uma formulação de monopólio. A formulação deles é a formulação de fibrados, né? Quando eles trazem os fibrados para a física, a formulação de fibrados, eu acho que era de 1967, ou 61, não, 67, 68. E depois a gente tem os monopólios de Topff e Polyakov. Esses são os monopólios, né, não abelianos, né, mais referidos na literatura. Esse é o trabalho de 1974, Topff e Polyakov, que eles mostram o seguinte: campo de gate, Young-Mills, então aqui a gente vai ter Young-Mills acoplado com o setor de Higgs. Higgs também não abeliano, né? Então, acoplado aqui é um triplete. Higgs. Triplete. Representação 3. Do grupo SO3. Quando a gente está falando de uma simetria SO3. Então, eles mostram que essas teorias de campo, né? As teorias de Young-Mills completas, né? As equações de Young-Mills, agora com fonte, né? A fonte são os campos escalares. A gente tem, na verdade, algo assim. Vamos ver o famoso termo F-min-A, F-min-A, né? Na verdade, a gente teria isso. E aí teria aqui o setor de escalar, dmi, φ, A, bom, os campos também estão na representação de junto, e aí, claro, essa derivada aqui, a derivada covariante que acopla, né? A gente vai ter o acoplamento derivado do campo de gauge com φ, e depois dois φ's e dois A's. Então a gente tem a teoria de Young-Mills completa, e aí, claro, tem o potencial aqui dos escalares, que vai quebrar a simetria. Então, o potencial de Higgs aqui, dos escalares, que vai quebrar a simetria. Então, a solução com a simetria quebrada é que vai dar o monopólio. E aí mostra-se que aparece um monopólio magnético que é formado pelo campo de Higgs. É um monopólio complexo, não no sentido complexo, no sentido de ser composto. É um monopólio formado pelos graus de liberdade do campo de Higgs e do próprio campo de Gauge. É um monopólio misto, né, de campo de Gauge com campo de Higgs. Então ele precisa também do Higgs. O setor de Higgs está muito presente nas soluções topológicas. Tem alguns monopólios magnéticos. E também, depois uma outra solução que é interessante são os chamados dions, né? Que são soluções que têm dupla carga elétrica e carga magnética. Então, o monopólio, né, magnético, ele é puramente magnético. Já os dions, não, ele tem carga elétrica e tem carga magnética. Então, também é tipo de solução que é estudada em conexão. Quer dizer, quem for falar sobre o monopólio, para ser amiga, se ela quiser, ela pode fazer uma apêndice sobre os dions também. Tem referências importantes para isso. É bem conhecido na literatura. Bom, então, depois, isso aí são as soluções que vão aparecer. Então isso aqui a gente já está falando de 1 mais 3D. Outro tipo de solução que aparece importante também em 1 mais 3D são, vou colocar aqui os instantes, né? Eu fiz uma listinha aqui, espero não estar esquecendo. Isso não está certo, os instantes. Instantes e menos. Os menos são menos populares, os instantes são mais populares. Essas soluções existem, né, em espaço euclidiano. Então, um espaço euclidiano quadridimensional. Então, a solução de Einstein já não é mais uma solução do espaço univótico. Ela é uma solução que a gente mostra que as equações de Young-Mills no espaço euclidiano,
basicamente, soluções de Young Mills, são Young Mills do espaço euclidiano. Mas qual é a característica do instante? Ele dá uma ação finita. Né? Então, você garante que a finitude da ação do espaço euclidiano vai te caracterizar os ístatos e os métodos. Os métodos são soluções baixa fundamentais dos ístatos. A gente pode compor ístatos a partir de métodos. Então, são duas soluções, sobretudo na década de 70, quando a questão do confinamento, óbvio, nós estamos falando do início dos anos 70, assim, 74, 75, 76, todo o modelo padrão se estabelece, e a questão do confinamento dos quartos e turnos fica bem sedimentada, né? Até mesmo por conta desse experimento, se começou a cogitar que os quartos, você formar os rabos, né, os bares, os lenços, você estaria formando essa estrutura de quartos e blues que formam os mesos e os bares, elas seriam soluções de ístatos e meros. Os meros ficaram muito populares, associou-se os meros aos quartos. Então, até 77, 78, isso foi bem, ficou muito na moda, né, estudar ístatos e meros, e aí tem toda uma discussão. Muitos físicos matemáticos entraram aqui também porque são equações de campo. A população teve que desenvolver métodos matemáticos para se resolver equações diferenciais, não lineares, acopladas. Então, teve toda uma discussão também que permeou muita literatura da física matemática e até mesmo da matemática toda. Então, é um outro tipo de solução também importante das teorias de Young e, sobretudo, Schiffman, Weinstein, no início dos anos 80, quando você estava fazendo doutorado, ficaram muito famosos esses trabalhos, 83, 84, em que se estudou, né, se tentou atribuir ao confinamento vamos dizer assim, o estudo perturbativo em torno de ístatos, ou seja, não se perturbava em torno do vácuo trivial da PCB, mas se tinha como vácuo da PCB o ístato e as flutuações quânticas em torno desse ístato que dá e seria uma boa formulação do confinamento. Então, é uma parte da literatura muito importante. Até hoje também ainda é importante os ístatos, sobretudo porque os ístatos estão presentes também em modelos sigma não lineares. Modelos sigma não lineares em duas dimensões apresentam soluções tipo ístatos. E aí também tem todo um estudo de matemática que pode ser feito por si só, um estudo só de olhar, né, o aspecto matemático. Aí tem muita discussão. Atiyah, por exemplo, fez vários trabalhos, né, teoremas de Atiyah, Singer, ligados a cargas topológicas que existem. Então, também é um capítulo importante. Depois aparece também, aí ligado ao modelo padrão, sobretudo a teoria eletrofrágil, tem um tipo de solução chamados Sphaler. Vamos traduzir em português. Esses Sphalers são soluções muito interessantes porque eles são quando você tem no potencial de Higgs uma espécie de ponto de célula. Você tem máximos no tipo de curva e mínimo para outro. Então, os Sphalers, eles seriam soluções correspondentes não a mínimos, né, mas assim, a pontos de célula do potencial de Higgs. Existe, né, isso sobretudo no início da década de 90, isso quando o LEB começou a funcionar, vamos dizer, o papai do LHC, o LEB começou a funcionar em 87 e 88, então quero fazer testes de precisão. Né? Quer dizer, no STS, né, que era o colisor de prótons e antiprótons do CERN, né, com aquelas colaborações U1 e U2 que descobriram o W+, W- Z0 e buscavam o Higgs, mas não conseguiram achar o Higgs no início da década de 80, né? Isso foi mais ou menos 82, 83. Houve a descoberta, os bósons vetoriais intermediários foram descobertos. Então a questão agora era apurar os dados da teoria eletrofrágil. Isso foi feito com um colisor de prótons e antiprótons, que é uma máquina pesada que é boa para fazer descoberta, mas que não prima pela precisão. E aí se construiu o LEP, né? O Large Electron Positron, que começou a operar em 87, 88, para fazer os testes de precisão.
Pronto, a precisão no lab já foi do setor eletrofraco, aumentou de uma ordem de grandeza. Uma parte de 100 passou para ser uma parte de 1000, uma parte de 10.000. E aí, a ideia era que esses esfalerons poderiam ser detectados nesse anel de colisões do lab, porque seriam configurações instáveis, não perturbativas, que se formariam e que se decairiam, né, em partículas do modelo quadrado. Então, essas soluções de Sphaleron ainda são estudadas. E o que se pensa é que a produção de Sphaleron é uma produção muito rara, mas não se deixa de considerar que possam ser formados Sphaleron nos processos eletrofrágicos. Então, são também configurações ligadas ao campo de Higgs. Aqui eu tenho Young-Mills, né? Campos de Young-Mills e campos de Higgs também. Então, aqui eu tenho as duas configurações se combinando também para formar essas configurações. Depois dos Sphalerons, a gente tem, que aí essa é bastante popular, eu acho que o livro do Vilenkin tem uma discussão boa sobre essas chamadas texturas, né? Que são também um tipo de configuração topológica, que também envolve Higgs, também Young-Mills com Higgs. A diferença entre o monopólio de Tufts-Polyakov e a textura é que o monopólio de Tufts-Polyakov, o Higgs está num triplete de SO3. E no caso da textura, o Higgs está num quadruplete de SO4. Então, aqui é um quadruplete de SO4. A gente tem a dupla simetria, né? É como se tivesse um modelo de Young-Mills com simetria SO4. E aí aparecem essas estruturas aqui que são chamadas de texturas. E que também tem o Vilenkin é quem eu mais vejo fazer essa conexão das texturas com processos de formação de estruturas em cosmologia. Então a gente tem esse. Não, existem outras soluções menos importantes, também soluções elípticas. Assim, se vocês pegarem aquela referência que eu dei para vocês, Laufo e Eliáquila, ali vocês vão ver um compêndio muito grande. E a vantagem do livro do texto do Laufo, é que ele trabalha com o grupo SO2, então ele fixa bem o grupo de gate, que não é um grupo tão complicado, os grupos não abelianos são mais simples, né? E aí ele faz um panorama muito grande de todos os tipos de soluções, inclusive o livro faz uma varredura histórica muito boa também de como a área foi progredida. Então, é uma boa referência. E o livro do Vilenkin, que é mais atual, o livro do Markov também, mas que vão muito na direção de efeitos topológicos e cosmologia. Depois tem um livro do Haydn Klein, de Berlim, que são muito interessantes também, que é Gate, Filtros e Condensa de Matter Physics. São 3 volumes, né? Muito bons. Condensa de Matter Physics. E que ele vai estudar esses defeitos topológicos na matéria condensada. Vale a pena também fazer o pé da autor aqui. Então ele estuda tudo, no fundo ele faz toda uma formulação de geometria riemanniana para estudar os efeitos topológicos e depois ele vai estudar os efeitos topológicos mais específicos, tipo deslocamento, torção, curvatura. Ele faz toda uma formulação, ele reproduz todos os efeitos topológicos em física de matéria condensada, em cristais, remetendo a geometria riemanniana e soluções de Young-Mills. O título do livro é Gate, Filtros e Condensa de Matter Physics. É muito interessante. Esse livro são 3 volumes, cara, mas excelente. O Klein tem um nome forte dos monopólios magnéticos na década de 80. Não lembro que 82, na escola de Elliott, ele foi para falar, foi quando teve lá no seminário dos 80 anos do Dirac, 60 anos do Yang, ele foi, o Kleiner foi, e fez uma série de aulas muito interessantes sobre monopólios. Então é um nome importante também. Ele na verdade, ele é um físico de teoria de campos e partículas, mas que se especializou muito na cosmologia e matéria condensada. Bom, então basicamente essa é uma apresentação geral daquilo que pode ser estudado. Claro que ninguém está querendo ter uma formação enciclopédica, aprender tudo, mas eu acho importante
importante ter uma passagem, porque muitas vezes a gente vai assistindo seminários, vai participando de conferências, de escolas de verão, escolas de inverno, e o repertório é muito amplo, né? Então, começa a gente conhecer essas coisas, esse tipo de assunto está muito popular hoje, né? Continua sendo muito popular hoje, porque hoje em dia a ênfase sobre aspectos não perturbativos está sempre maior, sempre mais e mais. Você mesmo com o Felipe, vocês estão interessados nisso, vocês estão estudando nisso, não? Para você vai ser ótimo trazer já o que você está aprendendo lá e talvez trazer discursos e ideias aqui também. Por quê? Porque o Felipe está interessado em ir para vermelho, e para vermelho é o setor não perturbativo. Então, se você está no setor não perturbativo, você tem que considerar soluções tecnológicas, ismos, por exemplo. Vocês já chegaram a ver menos, não está passando por você, não. Isso aí é um pouco de moda. Esses meros estavam muito na moda nos anos 80, né? Anos 80. Bom, então, mais ou menos assim, a apresentação geral é essa, né? Eu estou colocando isso porque tem uns colegas que assistem o curso de longe, né? Os colegas aí, Brasil afora, que assistem os cursos que a gente, Felipe dá, os cursos aqui do Directão. E é só para explicar que a gente vai ter algumas aulas aqui gravadas diretamente, mas os seminários vão ser feitos virtualmente, e aí eu vou pedir o João Paulo para gravar. O João Paulo grava lá no. Você usa o RNP, né? A plataforma da Rede Nacional de Pesquisa, e depois ele passa os links para você colocar no YouTube para o pessoal que está fora poder assistir, certo? Beleza. Bom, agora uma outra coisa importante, né? Além das teorias de Newton, que são teorias que têm esse aspecto topológico importante, nós temos as chamadas, os modelos chamados de Chern-Simons, né? E aí eu queria só estabelecer um pouquinho que a gente vai precisar dos Chern-Simons, sobretudo quando for falar de monopolo magnético, né? Então, existe uma relação, vamos dizer assim, entre Yang-Mills e dimensões pares, né? E Chern-Simons nas dimensões ímpares inferiores. Vou explicar um pouco isso. Por exemplo, a teoria de Chern-Simons, típica característica é a de três dimensões. Quando você falar de Chern-Simons, né? Chern-Simons 3D. Então, a gente sabe, a forma do Lagrangiano, a forma da ação é algo do tipo epsilon mi. Então, tem um parâmetro conforme epsilon mi kappa ani, f de kappa, eu posso botar direto di a kappa, né? Mas, claro, simetrizando, a gente pode, claro, na verdade, transformar isso aqui num f mi kappa, né? E aí, se a gente quiser, também a gente pode usar a noção de dual e aí escrever essa Lagrange de Chern-Simons como sendo algo do tipo ami f2i, que é o dual. Então, esse aqui vai pegar potencial φ com o escalar magnético, né? E o potencial vetorial com o campo elétrico. Vamos lembrar que a gente tem que o F0i, né? Assim, potencial, né? Potencial ali, ele é φ, falando de três dimensões, tá? No F de mi, né? O strength, ele vai ter o F0i, que vai ser o campo elétrico EI, componente I do campo elétrico, zero aí, e o FJ, DI a J, DJ aí, é menos epsilon IJ, escalar magnético. Então aqui vai dar, o A0 é o φ, vai dar, e o dual, né, o dual disso aqui vai ficar o campo magnético é a componente zero. Então isso aqui basicamente dá o potencial escalar acoplado com o campo magnético e menos, né, com o potencial vetor acoplado com o campo elétrico. Mas se não quiser, a gente usa a notação covariante, isso aqui é a dimensão. E a gente pode observar
observar o seguinte: se eu tiver Maxwell em 4 dimensões, se nós tivermos Maxwell em 4 dimensões, a nossa ação é FMI. Então, ele vai relacionar. É Maxwell, né? Maxwell. Nesse caso, eu estou falando do caso abeliano, só para continuar. Maxwell 4D. Então, a gente vai ter FMI. Que aí a gente pode escrever como sendo DMI, ANI. Claro, DMI, ANI menos DMI, ANI vezes FMI. Podemos escrever assim. Mas, não pegar esse. Na verdade, eu vou pegar aqui. Então, tem. Claro, isso aqui é FMI, DMI, ANI menos DMI, ANI. Mas como isso aqui é simétrico, na verdade, eu teria um fator 2, né? Isso aqui é 2 vezes, não estou colocando o fator 2. Estou só dizendo que daqui eu passo para cá por causa da antissimetria. Então, DMI, ANI menos DMI, ANI reproduz esse aqui com o fator 2. Mas o que é importante aqui? A gente pode escrever esse termo da seguinte maneira: DMI de ANI F de ANI menos ANI DMI F de ANI. É só usando aqui a regra do produto, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Então vai aparecer um termo extra que eu desconto aqui. Então, isso aqui, né? É idêntico a isso aqui. Só que, isso aqui é identidade de Bianchi. Isso aqui, independentemente das equações de campo, DMI F de ANI é zero. Também sempre, né, usando o fato de que as derivadas segundas computam. Bom, então, esse termo aqui sendo zero, por causa da identidade de Bianchi, eu vejo que esse termo em 4 dimensões ele é um termo de superfície. Né? Quer dizer, vou botar o F explicitamente aqui. F de UNI é um meio de F de não vou botar no meio também, mas vai ser basicamente isso aqui. Epsilon, Mi kappa, né? Isso aqui é o meio de Epsilon, Mi kappa, isso, F Mi kappa, vamos botar assim, F Mi, botar assim. O F de Mi né? F kappa, estou botando aqui o dual, né? Um meio de Epsilon Mi kappa lambda, F kappa lambda. Então eu vou ter aqui Mi, ANI, F kappa lambda. Substituir o dual por isso aqui, a menos do fator 2. Então eu ganho, né, esse termo de superfície. Então esse termo aqui, que é um termo topológico. Por que ele é um termo topológico? Porque ele não depende da métrica. Esse termo aqui, ele é, esquecendo o fator no meio também, né? Ele é epsilon Mi falando, vou botar assim, F Mi, F kappa. Esse F kappa lambda aqui, esse F vai me dar o F tio. Então, estou vendo que não depende da métrica, só depende do F tio. Vamos chamar de termo topológico. Mas ele é um termo de derivada total. Claro que na eletrodinâmica axiônica, ele não é um termo de derivada total, porque a gente acopla com o campo do áxion, né? E aí, essa derivada pode atuar no áxion, vai deixar de ser um termo de derivada total. Mas aqui, né, nós estamos falando sem nenhum campo que esteja associado a isso. E aí a gente observa o seguinte: esse termo é um termo de superfície em 4 dimensões. Então, se por exemplo, eu me restringir, então, claro, esses índices Mi, 0, 1, 2, 3, né? Se eu pegar, por exemplo, esses termos aqui, varrendo em 0, 1, 2, né? E vou pegar o índice Mi como sendo o índice 3. Vou pegar essa configuração. Aqui é o índice 3 e aqui é a derivada em relação a Z, o índice 3. O que sobra aqui é o F típico de 3 dimensões, unificáveis, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. E esse termo. E aí, claro, como eu estou na ação, né, eu posso pensar que nas cordas, né, de Z mais infinito e Z menos infinito, o que eu tenho é esse termo aqui. É exatamente o termo de Chern-Simons. Então, desse termo topológico, que a gente chama de forma de Chern-Polyhedra, né, isso aqui no caso é abeliano, de Marx. Então, esse termo chamado termo de Chern-Polyhedra, que vai ser sempre um termo que vai contrair o Levi-Civita de dimensões pares. Então, vou pegar
contrair todos os índices com F's, né? Então, se eu estou em 4 dimensões, eu boto FF. Se eu estou em 6 dimensões, eu tenho aqui um rho e um signo, coloco no terceiro campo. Então, eu posso sempre, a ideia vai ser sempre essa, mostrar que a partir de dimensões pares, né, uma dimensão par, eu posso dizer, uma dimensão D igual a 2M, esse termo a gente chama de Tian-Poincaré, que é justamente esse termo de Tian-Poincaré, ele vai contrair todos os índices do F típico daquela dimensão par, cada par de índice vai ser contraído com o F. Então, em 6 dimensões eu teria 3F, em 4 dimensões eu teria 2F. Né? Bom, e aí isso aqui vai corresponder a uma dimensão a menos 2N menos 1, como já sabemos. Então, a gente obtém aqui, sai do Tian-Poincaré e obtém o Tian-Simons. Então, imaginar qual é a relação entre Yang-Mills, né? Nesse caso a gente está falando de Yang-Mills, está falando de Maxwell. Qual é a relação entre Yang-Mills, por exemplo, e as versões não abelianas do Tian-Simons? As teorias de Tian-Simons não abelianas em 3 dimensões são muito estudadas em conexão com, por exemplo, matéria condensada, também efeito quântico, fracionário, em conexão também com gravitação em 3D. Bom, então vamos só fazer dar uma olhadinha aqui. Na verdade, a gente pode pensar o seguinte, que a versão não abeliana do Tian-Simons, ela pode sempre ser obtida a partir de um Yang-Mills em uma dimensão. O Tian-Simons é sempre em dimensão ímpar, né? E Tian-Poincaré sempre em dimensão par. Na verdade, um pouco discutindo aqui o caráter disso aqui ser um invariante topológica, tem toda uma discussão topológica sobre essas chamadas formas de Tian-Poincaré. Mas, assim, o que caracteriza é Tian-Poincaré em dimensão par, Tian-Simons em dimensão ímpar. Então, se a gente quer pensar numa versão não abeliana de Tian-Simons, a gente poderia partir de um Yang-Mills de dimensão par. Por exemplo, Yang-Mills 4D, 4 dimensões. A gente vai partir, então, do Tian-Poincaré. Então, a gente vai pensar, vou colocar aqui os fatores. Traço, né? Yang-Mills, traço de traço de F mili, F de 1 mili. Estou falando aqui agora desse F mili não abeliano. Estou botando aqui os campos na versão de álgebra válida, né? sem explicitar os índices da representação adjunta, aqui mais IG, e o comutador de ANI. A gente está trabalhando com campos de ANI na versão expandida na base, na álgebra de Bom, então são campos matriciais, né? Portanto, não comum. E aí, claro, o dual é contraído com F. Então, o que seria essa forma de Tian-Poincaré em 4 dimensões é substituindo isso aqui pelo dual, F mi, capa lambda, F mi, bom, no traço, tá? Vou dar uma olhadinha nisso, pode dar para a gente. O que eu espero? Eu espero que, já que de Maxwell eu cheguei em Tian-Simons, e Yang-Mills eu possa chegar em Tian-Simons não abeliano, em 3 dimensões. Então vamos lá, a gente poderia fazer isso. Vamos saber se tivesse. Vamos pensar o seguinte, vamos só colocar aqui. Então vamos pegar essa primeira. Demi, então você vai ficar Demi, abrindo o computador, deixa eu ver o computador, certo? E aqui vai ficar D capa, a lâmpada, a capa, mais G, a lâmpada, G, a lâmpada. Tudo isso está dentro do traço, certo? Agora, vamos lembrar o seguinte, para simplificar.
simplificar a vida também. Estou abrindo assim, só de uma forma mais brutal, né? Mas a gente vai simplificar, porque isso aqui é simétrico inimigo. Então é claro que esses dois termos, isso aqui é uma coisa de combinação de simétrico. Eu posso esquecer esse termo aqui, colocar um fator 2. Né? Se eu trocar esse termo aqui, mi por mi, nada muda. Troco mi por mi ali, troco mi por mi, isso vai dar um fator 2. Aqui também, eu não estou trocando a ordem dos campos, eu estou simplesmente removendo isso. Então eu posso tirar isso aqui e botar um fator 2 aqui. Aqui faço a mesma coisa, tudo por causa da antissimetria, né? Está presente no X. Então, esses pares antissimétricos, eles se juntam para dar esse fator 2. Então, no fundo, né? O que a gente vai ter daqui, deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos ter esses dois tipos de termos, né? Vamos ter esse primeiro termo aqui, então vai ficar. Eu vou deixar, depois no final a gente acerta. Vou botar o epsilon, mi, capa lambda, faço horário aqui para lembrar que tudo está sujeito ao epsilon, mi, capa lambda e ao traço, né? Mas vamos fazer o desenvolvimento tranquilo aqui, sem precisar escrever isso toda hora. Então esse termo aqui vai juntar, porque vai ficar um fator 4 de mi, a mi, de capa a lambda. Tá tudo sujeito a esse cara. Depois a gente vai pegar esse termo aqui, com esse 4 aqui, vai ter um fator 4 também, 4 IG, dmi ali. Vou botar aqui em parênteses para não misturar essa derivada, está pulando só do dmi ali. E aqui a gente vai ver a capa a lambda. Então lembrar, só que a gente tem que ter cuidado, isso tudo aqui são matrizes, então nós não podem passar uma sobre a outra. Depois eu vou pegar esse termo aqui, que vai ficar mais 4 IG. Aí aqui a gente tem a mi, e aí aqui a gente vai ter capa a lambda. Então, vocês aí que estão olhando isso, vou olhar para quando eu faço uma coisa então, de corrigem, são pular fator, tá? Depois o termo final. Menos I com menos I vai dar menos 1, então vai ficar menos G2. E aí a gente vai ter a mi, a capa a lambda. Então a gente gera esses 4 termos. A gente está vendo o seguinte, ó. Aqui a gente já está sentindo um perfumezinho de Jean Sachs. Acho que vai ter 4. Isso, 4 também. Isso, errado, está vendo? Já descobriu ele. Obrigado. Então, aqui a gente já está sentindo perfumezinho de Jean Sachs. Aqui também eu tenho essa derivada. E eu preciso formar uma derivada total. Eu preciso mostrar que esse termo, né, F efetivo não abeliano, ele pode ser escrito como um termo de superfície, um quadro de divergência de uma corrente, sei lá, capa mi. E aí tem esses termos. Agora esse termo de fora foge completamente às minhas expectativas. Né? Mas vamos olhar o que acontece com esse termo devido à presença simultânea do traço, que é cíclico, e do tensor de leve típica, que é completamente antissimêtrico. Se eu pegar esse termo isoladamente, só fazer aqui para a gente epsilon, mi, capa lambda, e aí eu tenho traço de, esqueci o 4 G2, né? Dessas matrizes aqui, a mi, a capa, a lambda. Vamos pensar o seguinte, o produto matricial, né? O traço é cíclico do produto, então agora eu posso trazer esse termo aqui cá para frente. Então eu posso escrever esse termo como sendo epsilon, mi, capa lambda, traço, a lambda, a mi, a capa. Não fiz nada, só usei a propriedade cíclica do traço. Aí agora eu posso pensar o seguinte, quero posso trazer esse lambda para cá. Ele vai dar 3 saltos. Então se eu trouxer o lambda para cá, isso vai ficar menos epsilon lambda mi capa. Mas aí a gente vai ver que com isso a gente reconstitui exatamente esse cara. Ó. Primeiro índice, segundo, terceiro, quarto. Eu não preciso nem renomear. Se eu quisesse, podia renomear, chamar o lambda de mi, o mi de lambda. Não vai precisar. Só olhar essa configuração aqui, ó. Lambda, mi, capa, capa. Mi. Então esse cara é igual a menos aí. Por quê? É tão simples, né? Por quê? Porque nós estamos com leve típica aqui e tem 4. Então o índice, o campo, o traço me permitiu trazer essa matriz para cá
sem trocar sinal. Mas esse lambda ele vai dar sempre 3 saltos. Então esse termo vai ser sempre zero em qualquer dimensão par. E sempre que eu tiver uma dimensão par, eu vou ter um left div aqui com um número par de índices. E vou pegar sempre a última matriz e trazer para cá, que não vai acontecer nada. Porém aqui, quando eu reconstituir a ordem, ele vai passar por um número ímpar de índices, aí vai dar zero. Então, esse termo não vai contribuir para nada. Esse termo é identicamente zero por essas propriedades. Simplicidade do traço e a simetria completa do left. Então, esse termo é muito oportuno, gente. Então, a gente já está indo muito mais pouco, está indo mais próximo, né, de pensar. Aqui a gente pode pensar o seguinte. Vamos tentar trazer esses dois termos aqui se comunicam. Olha só, eu tenho, de novo, traço, eu posso trazer esse produto aqui para frente. Então, eu posso reescrever esse termo aqui como sendo 4IG. Tchau, cara. O X está dando para ler? Sim, eu acho que o X está fraco hoje. Nossa, ainda para. Eu acho que o quadro da Luciano também. É que eu acho que você está com o giz ruim ao invés do giz bom. O giz bom que eu gosto é o poroso. É? Eu não gosto daquele giz duro, cara. Ele escorrega muito nesse quadro. Eu até estou guardando esse giz que é poroso, ele é bom. Todo mundo gosta dele que não suja a mão, né? Não consigo trabalhar com aquele giz, ele é muito duro, né? Ele escorrega para mim. Bom, então só fazendo uma troca aqui. Vamos trazer, de novo, traço. Vou trazer essa matriz aqui para frente. Então vamos ficar 4IG, PK, a lambda, a minha. Vamos ver se esse termo aqui, bom, claro, tem aqui epsilon e kappa. Estou só trabalhando esse termo, eu quero ver que relação esse termo aqui, 4, estão ficando de forma muito semelhante, só mexendo nos índices. Eu vou chamar esse kappa de mi, e vou chamar esse lambda de mi. Vou chamar o mi de kappa e o mi de lambda. Então, só fiz essa troca. O kappa virou mi, o lambda virou mi, o mi virou kappa e o mi virou lambda. E vou fazer a mesma coisa aqui, é claro. Por esse f aqui vai ficar epsilon, o mi virou kappa, o mi virou lambda, o kappa virou mi e o lambda virou mi. E aí, claro, eu posso jogar esse par para cá sem nenhum problema. Epsilon e kappa lambda. Então a gente obtém exatamente o termo anterior. Então esse termo aqui some, eu posso botar um fator 8. Então já está encurtando tudo por fora do traço. Né? E agora está mexendo mais. Tudo bem. Só apagar aqui. Você está copiando o plano? Posso apagar aqui? Bom, então, agora que a gente tem um 4, vamos tirar esse 4 daqui, vamos deixar esse 2 aqui. Tem um 4 aí, está voando. Bom, agora vamos pensar o seguinte, estou também de novo pensando o seguinte. A gente pode observar, uma observação simples, que pode ser testada também imediatamente, que essa combinação aqui, 2IG, epsilon, mi, kappa, lambda. DI, a mi. Vou botar aqui o traço, né? Estou reconstituindo tudo. Depois eu boto o 8 aqui. Aqui é um fator global, né? Que não vai encontrar traço de DI, a mi, a kappa, a lambda. Então tem esse termo para trabalhar. Mas a derivada ainda não está de fora de tudo, ela está atuando só no campo. Mas aí, de novo, usando propriedade do traço e a simetria, que a gente pode mostrar, esse é fácil mostrar, vou só fazer um exemplo, posso dizer que esse termo aqui, da maneira que está, eu posso escrever esse termo como sendo 1/3 de epsilon mi, kappa lambda, traço de mi, que atua ali a kappa. Por quê? Claro, essa derivada vai bater aqui, vai dar esse termo. Depois, quando essa derivada bater nesse termo, eu vou fazer a mesma coisa, vou usar a propriedade cíclica do traço, de modo a trazer, o segundo termo vai ficar assim, ali, mi a kappa, a lambda. Aí eu posso sempre colocar esse termo lá na frente, propriedade cíclica do traço, eu posso trazer mi a kappa,
a lambda ali. Então trouxe para aquele tipo de estrutura, derivada no primeiro e os dois últimos. E aí agora eu vou renomear os índices. Então, usei a propriedade cíclica do traço. A, B, C, B, C, A, C, A, B. Aqui então, usei a propriedade cíclica do traço, não muda esse sinal. Agora eu vou renomear índices. Vou chamar esse cara aqui, Mi fica Mi. Eu vou chamar o kappa de Mi, vou chamar o lambda de kappa e vou chamar o Mi de lambda. Fazendo isso e usando o epsilon, a gente vai ver que esse termo aqui, com a derivada que bate aqui, é igual a esse. E vou fazer a mesma coisa no último termo. Esse cara aqui. Quando essa derivada bater aqui, eu jogo ele para frente, usando a propriedade cíclica do traço, renomeio os índices, então eu mostro que esse termo aqui, ele pode ser escrito como sendo um terço desse termo aqui, porque os três termos que vão ser produzidos aqui acabam voltando. Então, a gente consegue dar uma estrutura de derivada total. O que a gente está querendo mostrar aqui é que aí a gente vai fazer a mesma coisa. Esse dmi aqui, eu jogo para cá, quer dizer, eu posso escrever esse termo assim, como sendo dmi, ani, a capa, d capa, a lambda. E aí, claro, essa derivada vai bater aqui, reproduz esse termo. Mas depois, quando essa derivada bater aqui, vai ter dmi d capa, com esse epsilon aqui que tem essa antissimetria, d capa. Então, esse termo vai cancelar esse segundo termo, que seria o extra. Então, eu posso fatorar essa derivada de tal maneira a não perder nada. E aí eu fico com uma derivada aqui e uma derivada aqui. Então, no final de tudo, a gente acaba mostrando que eu posso escrever isso tudo como sendo dmi de ali, a capa, de capa, a lambda. Acho que esse resto, deixa eu tirar a distinção. Posso escrever isso assim, tem o epsilon permanece, né? Então é epsilon mi capa, lambda. Aí vamos ter aqui ali, a lambda, mais 2 G, 2 terços de G, ali, a capa, a lambda. Então, isso aqui, a menos desse fator 4, o que é importante é esse termo relativo de 2 terços. Então, no Yang Mills não aparece terço, né, quinto, né, coisa, esses números, a gente quando vê um 3, assim, a gente desconfia, a gente gosta muito de potência de 2, né? Quando aparece um 7 em cálculo da gente, a gente fica, errei um, aqui apareceu um 3, mas esse 3 é por causa justamente das 3. Depois a gente vai ver quando a gente fizer Chern-Simons em 5 dimensões, vai aparecer um fator quinto. Bom, faz assim. Então, a gente está mostrando no fundo isso aqui, que o traço de f mi, f de mi, a menos de um fator 4 vezes o traço. Então, isso aqui faz o papel de uma corrente. Como quiser. Escrevo isso como uma quadra de divergência. Então, do ponto de vista do Yang-Mills, claro, se eu considerar solução, por exemplo, não perturbativas topológicas, esse termo de superfície não vai poder ser desconsiderado, porque pode ser que eu tenha configuração, contribuições de campo no infinito. Mas se todos os campos, claro, caírem a zero no infinito, esse termo é um termo de superfície e eu posso desprezar. Vocês quando veem pelo θ-vácuo na QCD, quando se fala do θ-vácuo na QCD, a violação do CP forte, aquele termo de Chain, é justamente o termo θ multiplicando esse termo. Se esse cara aqui não for no campo, né, então, se isso aqui for no campo, isso não vai ser uma derivada total, porque eu posso integrar por partes e a derivada vai bater aqui. Mas se isso aqui for um parâmetro, esse termo é um termo topológico. É um termo que vai estar pegando as contribuições do campo só no infinito. E aí o que a gente observa, fazendo aquela mesma escolha de índice, quando esse mi aqui for 3, isso aqui vai ser a derivada z, vai me sobrar aqui um leve tipo de 3 dimensões. Então, daqui o que a gente obtém é o Chern-Simons, né,
A gente poderia se chamar Chance Simons e Young Mills, né? Chance Simons não abeliano, vamos colocar assim, né? Que aparece em 3 dimensões. O que o Guga lá está fazendo, ele está com o problema do fator 3, aí que eu vou depois ver com ele, ele pegou o seguinte, ele usou o método de Nether, que a gente sempre gosta de fazer isso. Como é que eu torno uma teoria não abeliana? Eu pego a versão abeliana e introduzo o método de Nether. Eu começo com uma simetria global numa versão abeliana. Faço as transformações, pelo teorema de Nether eu gero uma corrente, que depende dos campos. Aí eu acoplo essa corrente ao campo de gauge, já vai mudando a auto-interação. E aí rederivo o teorema de Nether. E aí jogo de volta no Lagrangiano e o processo se fecha. E aí a gente consegue construir uma teoria de Young-Mills sem precisar falar de invariância de fase nem nada. Basta usar o método de Nether, que é tirar a corrente de Nether e voltar a acoplar a corrente de Nether, que a gente tira em função do campo ali, a gente volta a acoplar com o campo ali, vai introduzindo, vamos dizer, enriquecendo o Lagrangiano com auto-interações. E a gente vê que depois de 2 passos, a gente fecha exatamente a teoria de Young-Mills. Então essa é a construção, e basicamente, o Salam, quando orientou lá o primeiro estudante dele, né, foi construir Young-Mills não com base na invariância local, como fez o Young-Mills, mas construir Young-Mills usando a auto-interação. A pergunta é, será que campos abelianos, eu posso ter uma auto-interação de fótons? Os fótons podem auto-interagir? E aí, quando a gente vai fazer a versão de fótons auto-interagentes, o que a gente ganha no Young-Mills. Então, dessa maneira que o professor Shaoran Shaw construiu o Young-Mills antes do Young-Mills, só que ele não publicou. Eu vou colocar aqui pela Inglaterra antiga. Não usa muito na Inglaterra, você defende o doutorado sem publicar. É muito comum na Inglaterra você guardar as publicações, né, para depois da tese. É muito comum. Às vezes complica a vida do pós-doc. Hoje em dia as pessoas já estão publicando por causa da competição. Mas antigamente não, o pessoal publicava a tese e os trabalhos só depois da tese definitiva. E aí o Shaw terminou esse trabalho em janeiro de 54, guardou, e o Young-Mills publicaram no PNB e Physical Review em junho de 84, 3 meses, quase 6 meses depois. Mas aí o Shaw nunca reclamou do crédito, porque o professor Salam falou, essa questão é importante, publica, mas o Shaw era teimoso, não quis publicar. E aí o Salam ficou de novo com ele, ficou sempre cobrando isso a vida inteira. Até quando o professor Shaw dizia, até quando eu vinha no ICTP, toda vez que eu vinha no ICTP eu tinha que levar um puxão de orelha do Salam, porque eu não fiquei Young-Mills Shaw. Porque ficou só Young-Mills, mas era essa a história. Construção baseada em primeiros princípios. E agora com o Chance Simons, né, a mesma coisa. Ou a gente pode fazer, eu passo do Chance Simons abeliano, que o Guga fez, né? Parto do Chance Simons abeliano, uso o método de Nether para chegar ao Chance Simons não abeliano. Eu acho que o Guga estava com um problema aqui nesse fator 3. Mas é justamente, eu falei para ele, o problema do fator 3 é porque você tem o epsilon que tem esse antisimétrico e tem o traço simétrico. Então, você tem, o tempo vai aparecer 3 vezes. Eu acho que, depois eu vou conferir com ele, mas eu acho que ele já acertou. Mas, bom, essa é Young-Mills em 3 dimensões. Então, Chance Simons em 3 dimensões é essa ação. Bom, claro que o epsilon vai virar agora o epsilon, assim, que é uma 4 corrente, né? Então, aqui o Chance Simons em 4 dimensões é isso aqui, epsilon, mi, kappa, lambda, quando vai, né? Vai ficar a mi, tem kappa, tudo está aqui no traço, né? Então, isso aqui. Se a gente quiser agora, né, usar lá o fato de eliminar o traço, né, usar o fato de que esses campos são de álgebra válida, né, é só recusar. Aqui eu tenho o gerador GA, aqui eu tenho o gerador GB, então
eu vou usar aquelas relações de traço, né? Traço de GA, GD, e aqui eu vou ter traço de GA, GD e GC. Então são aqueles invariantes de esse traço de GA, GD é menos de um fator meio. No caso de S1, que é um fator N sobre 2, isso aqui é delta de AB. Então vai ficar AMA, a capa A. E aqui, isso aqui me dá, esse traço aqui me dá I, F, ABC. Então esse I vai cancelar com esse I, vai ficar menos 2/3 de G, F, A, B, C, A, I, B, A, I, A, I, B, A, capa C. Tá bom? Então é isso. Só usar agora as propriedades do traço de SUN. Eu tenho. Vocês têm aquela relação que eu dei de traço de SUN, não tem? Aquele compêndio de SUN, eu acho que tem. Não tem aqui não, mas tem lá na sala. Lembra das relações úteis de SUN? Eu dei para o Pipo, eu acho que o Pipo passou para vocês, né? Lá a gente mostra, dependendo, quer dizer, geralmente a gente pega o seguinte, a gente pega, claro, o campo de gate está na representação adjunta, mas muitas vezes a gente usa na representação. Quando eu digo assim, o campo de gauge é isso aqui, AMA, GA. Claro, se eu estiver falando de S3, esse GA ele pode estar na representação triplete, que aí são matrizes 3x3, são as matrizes de Kelvin. Mas se eu quiser também, eu posso eliminar, quer dizer, sair da representação adjunta, e na representação adjunta os elementos de matriz, né, ligam gerador e GA, elementos de matriz BC na representação adjunta menos IF ABC. Então, usando essas propriedades, a gente mostra, quer dizer, é fácil mostrar que esse traço aqui, basicamente, é a constante de estrutura do exercício. E desaparece, né? Não deveria desaparecer, porque o campo, a ação de Chertsey é uma ação real. Então, fica traço de AMA, PI, A capa A, menos 2/3 de G, F, A, B, C, A, I, A, I, B, A capa C. Então, é a função de três dimensões. E tem várias propriedades. E se eu quiser falar de gravitação em 3 dimensões, né? Que é quando a gente tem muito trabalho, né, sobretudo no final da década de 90, né, uma série de trabalhos sobre gravitação em 3D, gravitação de Chern-Simons. Por quê? Porque a quantum gravity de Chern-Simons é renormalizável e, em alguns casos, ela é finita. Tem alguns exemplos de finitude também. Então, gravitação em 3D não tem problema de ser normalizável, não tem problema de ser infinita. Ela tem trabalhos, né? Dependendo do gauge que você certos gauges que a teoria é finita, mas de qualquer forma ela é normalizada. Nós não temos problema de e por isso ela ficou bastante famosa, porque assim, você espera que a partir de 3D você possa ter propriedades que você possa, vamos dizer, de uma certa maneira, oxidar e levar para 4, levantar a dimensão. Mas o projeto não se confirmou e a gente teve uma série de trabalhos, teve uma movimentação grande, basicamente entre 95, 99, até 2000 de gravitação de Chern-Simons. Aí, claro, no caso de Chern-Simons, a gente viu aqui no curso, quem é a conexão? É a conexão de spin. Então, vai ser para nós esse traço aqui, vai entrar o ômega mi, conexão de spin, dmi, ômega kappa, mais 2/3 de IG, ômega mi, ômega kappa. Lembrando que agora esses campos são de álgebra vale e a conexão de spin toma valores na álgebra de grupo de Lorentz. Então esse ômega mi a gente acaba escrevendo como sendo meio de ômega mi AB e aqui os geradores do grupo de Lorentz, sigma AB. Então a gente vai ter algumas propriedades, traço de sigma AB, traço de sigma CD e aqui vai usar algumas propriedades do traço. E vai obter que já sabe gravitacional imediatamente. Na verdade, esses sigmas, eles têm I vezes alguma coisa, na verdade, esse sigma, né? Só para lembrar, os Is vão desaparecer, porque as matrizes, geradores do grupo de Lorentz, né? A representação vetorial, né? Sigma AB, elemento CD, ele é menos I, delta CA, delta BD, menos delta AB, delta CD. Então, eu tenho esse I daqui, quando eu tiver 2 sigmas aqui, os Is vão se cancelar. E aqui eu tenho esse I, mas eu vou ter 3 Is aqui, então os Is vão se cancelar. Vai dar um I a quarta potência e aqui vai dar um I a segunda potência. Então, fica tudo real. Dessa forma, assim, esse I aqui não é perigoso, porque está tudo embutido. Bom, estudando já sabe gravitacional, certo?
pensando, você, o Wagner que vocês estão fazendo o gravitilo vai ser em 4 dimensões, né? E depois a gente pode passar a fazer uma coisa que a teoria efetiva, mas quem sabe nunca, porque talvez depois você vai na reunião, Finlândia, vai ser um programa lá agora está dando só shift. Já chegou a esse ponto? Então, Young Mills 4D, Young Mills, né, quer dizer, na forma de Jefferson Triage 4D, Chan Simons com abeliano 3D. Só para finalizar, o Maxime Zanzini, que teve aqui em 2012, na conferência que a gente organizou, em 2012, em abril de 2012, na conferência de física matemática que a gente organizou, do ICPT, a gente organizou aqui. E aí o Maxime Zanzini teve aqui, e ele apresentou um trabalho que ele tem em 2012, depois está no archive, porque ele constrói, e também era uma questão importante na época, Chan Simons em 5 dimensões. Então tem questões até ligadas à matéria condensada. Então, esse artigo aqui, esse pré-print aqui, o REP.K, ele faz supersimetria, Chan Simons, supersimetria em 5 dimensões. Então, assim, tinha um colaborador que não veio para Então, esse artigo aqui, eles vão falar de a construção não abeliana de Chan Simons em 5 dimensões. Chan Simons sempre dimensão única. E aí eles fazem uma construção, eles criam um método, uma teoria da obstrução e constrói. A gente tem um método simples também de obter Chan Simons em 5 dimensões, que eu vou iniciar, e depois fica mais ou menos basicamente como exercício que é muito parecido com esse. A partir do Jefferson Triage, em 6 dimensões, não abeliano, né? Então, se a gente começar com Young Mills, né? Em 6D. Vamos pegar lá o traço de epsilon e K. E aí a gente vai pegar o traço de FI. Está falando de de novo, vamos mudar aquela propriedade, vai ficar, não vou precisar abrir isso tudo aqui, vai ter um fator 2 aqui, um fator 2 aqui, um fator 2 aqui, vai dar no final do dia, vai dar um fator 8. Né? Então a gente vai ter algo com 8, epsilon, está falando da receita e traço. E aí a gente vai ter, vamos ter aqui 2 vezes a quantidade de mi mais IG a minha depois de casa a lambda mais IG, tudo isso na inicial, a lambda, depois levou a sigma mais IG a roça. Então você vai formar, né? Vai ter o termo lá que vai ter. Primeiro termo, o termo que seria abeliano, puramente abeliano. Demi, ani, DK, falando e levou sigma. Demi, ani, DK, falando e levou a sigma. Então, de novo, eu posso fazer aquelas brincadeiras. Eu sempre importa esse demi, fatora esse demi, vai ficar ani, DK, falando e levou a sigma. Claro que Demi ali batendo aqui, reaproveita esse termo, quando bater aqui vai dar zero, por causa da simetria, quando bater aqui vai dar zero, por causa da simetria. Então esse aqui seria o Chan Simons abeliano em 5 dimensões. Então em 5 dimensões, por exemplo, o Chan Simons não tem tempo de propagação. Ele já começa com um tempo de alta interação, ele só tem tempo público. Né? Em 3 dimensões, não. O primeiro tempo do Chan Simons é esse aqui. É o epsilon, mi, está falando, a mi, mi, a k. Então, a gente tem um termo quadrado. Então, esse termo aqui
vai contribuir com o propagador, não vai contribuir com as equações de campo, só claro, não vai contribuir para o transfer de energia no momento, porque ele é um termo topológico, não depende da meta, então não tem transfer de energia no momento. Mas com a equação de campo tem vamos dizer, excitação, o quanto, né, que vai dar justamente o quanto massivo, vai dar o fóton massivo em 3 dimensões por causa do que a gente já sabe. Mas em 5 dimensões, a gente já começa com o termo público. Então, ela é uma teoria puramente interagente, né? Não tem um termo de propagação. Eu teria que acrescentar Maxwell, do Maxwell sai o termo quadrático para poder gerar a propagação. Depois, a gente vai ter os termos mistos, né? Então, eu vou ter o termo de Demy, que vai bater com esse e com aquele. Então, vamos lembrar que o termo que vai ser só com os A's, esse, são esses 3 termos se interferirem, os 3, vamos usar aquele mesmo truque. Eu trago a última matriz para o início e troco esse índice para cá, que vai passar 5 vezes. Então, o termo 1, 2, 4, 6 A's não vai aparecer lá fora. Vão salvar só os termos de derivada, que é o que vai justamente fazer o benefício que a gente quer, escrever tudo como um quadro de ciclo de divergência. Agora, a gente vai ter esse termo aqui batendo com esse e com aquele ali. Então, esse aqui vai bater com esse aqui, com isso, e vai bater com aqui. Então, quando esse termo aqui, então, aquele primeiro termo ali interferiu, deu exatamente. Agora, o primeiro termo não abeliano que apareceria, por exemplo, esse cara aqui, com esse cara aqui, e com esse aqui. Então, teria algum tipo de Demy ali, só para ter uma ideia dos termos que vão aparecer. Demy ali, por exemplo, a capa a lambda, e aqui derrou assim. Então, eu tenho uma derivada aqui, que eu vou poder, quando essa derivada aqui bater aqui, enquanto eu poderia pensar numa coisa assim, Demy, aí eu vou ter a Mi, a capa, a lambda, derrou assim. Claro, esse termo aqui, quando bater aqui, vai dar 0. Mas eu vou poder escrever esse termo aqui usando um fator 3 em relação a isso. A gente pode mostrar isso. Então, vai aparecer um termo, que vai ter 3 A's e uma espécie de um F, né? Com fio de strength abeliano. Isso aqui é só derrou assim menos decimal. Então, os termos que vão aparecer no Chern-Simons não abeliano vão ser esse termo aqui, que é o abeliano. O primeiro termo não abeliano que vai aparecer, ele vai envolver 3 A's, que vai ficar alguma coisa, vai ter um coeficiente aqui, né? Coeficiente aqui. Pode calcular, não é só desenvolver esse termo aí. Vamos ter Demy, aí vamos ter aqui um BA vezes A. Então aparecem 3 A's. E depois o último termo que vai aparecer nessa estrutura vai ser esse cara aqui, pegando esse e pegando aquele ali. Então vai ficar um D e um 5 A's, né? Vai ficar alguma coisa assim, mais exclamações. E aí vamos ter o DI, e aí temos só com 5 A's, né? Claro, para calcular os coeficientes. Para calcular os coeficientes é só fazer o que a gente fez. Os termos que vão aparecer, que tem todos os termos que são nessa categoria aqui, eu vou poder fazer transformações, usar o traço, deslocar os campos pelos traços, e depois fazer nomeamento, né, de índices. E aí eu mostro todos os termos que voltam para um termo só. Eu ganho todos e coloco nessa forma aqui, e depois todos nessa forma aqui. Então, aqui eu tenho 5 A's, eu tenho um termo só com 3 A's, e um termo ali que tem só 1 A. Então, esse vai ser um padrão que vai se repetir nas dimensões ímpares, né? O termo com um potencial, isso aqui, fica como sendo um field strength abeliano, né? Só que capa lambda menos do lambda capa, pelo índice de Debye. Então, eu tenho termo com A, 3 A e 5 A. Depois eu fosse para outras dimensões que não interessam, o programa seria o mesmo. Eu terminaria sempre aqui, no caso, se eu tivesse de 8 dimensões para 7, eu terminaria com 7 termos A. Então, a gente consegue sempre construir, se a gente precisar, então, vamos dizer assim, o que precisa, que a gente precisa de supergravidade, por exemplo, teoria de supercordas, a gente precisa construir
Jean Simons em 10 dimensões. Então, para construir o Jean Simons em 10 dimensões, o Jean Simons em 11 dimensões, né? O Jean Simons da supergravidade, é a supergravidade máxima, né? Então, para construir esse Jean Simons em 11 dimensões, eu parto do Jean criado em 12 dimensões e a gente consegue construir o Jean Simons gravitacional, a supergravidade em 11 dimensões, que é o que dá origem, né? As supercordas, né? 1A, 2A, né? 1A, 2A, 2D, depois a corda heterótica e o E6 para o C6, né? Todas aquelas 5 teorias de cordas que saem em 10 dimensões, elas precisam ser reduzidas de 11. Em 11 dimensões, eu preciso de um Jean Simons. E aí, se eu precisar construir o Jean Simons, que já está construído, claro, eu partir de 12 dimensões. Então, sempre que se precisar de Jean Simons em dimensão ímpar, sai o Jean nuclear em dimensão par acima e faz a demonstração de que o tempo de ângulos par ele é uma quadra de divergência, ou é uma divergência, um tempo de superfície, que vai dar esse tempo de superfície vai corresponder ao Jean Simons em dimensão mais baixa. Então, com isso aí, eu acho que a gente já deu a preparar. A gente não vai precisar do Jean Simons em 5 dimensões. Eu deixo aqui só como exercício para manipular essas coisas, né? Mas assim, o que a gente vai precisar é do Jean Simons, que hoje refletiu, né? Em 4 dimensões, que a gente tinha no Pompeia, por causa da carga topológica dos monopolos, né? De todo foliar. Então, basicamente, eu acho que a gente pode, digamos assim, deixar, se alguém quiser fazer algum outro tipo de, por exemplo, de investigação, será que eu poderia construir alguma coisa com outro campo, né? Um campo de ranking mais elevado, um campo de gauge que não seja vetorial. A gente sabe que é o famoso campo de Calvin-Ramon, né, que é um potencial de gauge simétrico, né, com 2 formas de gauge. Esse campo aqui, ele vai gerar um field strength, uma máquina de G mini kappa, né? G mini kappa, mais D kappa mais D kappa, D mini. E a simetria de Paris, o que tem aqui é D mini mais D mini, um parâmetro C menos D mini, um parâmetro C. Então, é um campo de gauge que tem como parâmetro de gauge quase vetor. Isso aqui é o field strength dele e o dual do field strength é um campo de rank 1. Então, a gente pode construir um termo, por exemplo, inclusive posso acoplar isso aqui com o Max, em 4 dimensões. A gente pode ter o quê? Podemos ter o F' ao quadrado, que é Max. Podemos ter o G ao quadrado, que é o termo de Calvin-Ramon. E depois a gente pode ter um termo do tipo epsilon mini kappa lambda, a mi, d mi, b kappa lambda. E aí, claro, eu posso pela antimetria transformar isso aqui no field strength e depois transformar no dual. Então esse termo todo aqui pode ser escrito como sendo a mi, e aí esse termo aqui tem que ter um parâmetro de massa. Né? Esse termo aqui tem 2 derivadas. Esse termo aqui tem uma só, então eu tenho que colocar aqui um parâmetro de massa. E aí isso aqui vai dar uma massa para uma mistura. Vou ter dois quânticos se propagando aí. Mas na verdade eu tenho aqui esse campo aqui carrega o vetor, então e aqui vai ser um campo escalar. Na verdade a gente mostra que esse campo sozinho, né, a equação de campo dele é isso aqui, mi G mini kappa igual a 0. Se eu tirar esse campo livre, né? Então o campo, como se fosse mi F mini igual a 0. Equações de Marx não vale, porque as equações de Calvin-Ramon não vale. O que essa equação aqui está? O que eu posso tirar dessa equação aqui? A gente poderia fazer isso. Se eu abro isso aqui, eu posso expressar isso aqui em função das derivadas, mas talvez seja melhor fazer o seguinte: vamos expressar esse cara aqui, vamos escrever essa equação da seguinte maneira. Você vai escrever em função dual. F mi kappa lambda, se quiser escrever isso aqui em função dual, vai ficar F mi kappa lambda G lambda. Então vai ficar D mi G lambda. Posso escrever essa equação dessa forma. Lembrando que isso aqui, claro, esse dual aqui
inverter essa equação e escrever isso aqui em função do ético objetivo. E aí essa derivada está atuando aqui. Se eu agora contraio essa equação aqui como um epsilon, sei lá, alfa, beta e mi, essa contração aqui vai ficar delta de k para alfa, delta de dual tem outro dual. Oi? Eu não entendi porque já tem um dual que está dentro do objetivo. Não, esse aqui é esse aqui. Agora eu estou escrevendo esse g em função do dual. Estou invertendo essa relação. O dual é isso aqui. Aí se eu inverter essa relação, eu consigo. Se eu multiplicar essa relação aqui por um epsilon, sei lá, alfa, beta, gama, mi, eu uso as propriedades do epsilon e inverto o g em função do dual. Certo? Então eu escrevi o g em função do k, né? do dual. Aí vem isso aqui. E aí agora, se eu contrair essa equação com isso aqui vai me dar delta de k alfa, delta de lambda beta, menos delta de lambda alfa, delta de k beta. Eu tenho que organizar isso aqui. dmi de alfa, g de beta, menos d beta, g de alfa. Então essa equação está me dizendo que esse cara aqui tem rotacional do outro. Então eu posso escrever o dual g de mi como sendo derivada do escalar. Então, no final do dia, esse campo descreve o escalar. Apesar de toda essa pompa de dois índices, uma simetria de gauge complicada, ele, na verdade, é uma maneira complicada de escrever o escalar. Porque a física está aqui. Né? Essa equação de campo, a equação de campo mostra que esse field strength, na verdade, é o gradiente de um escalar. Então, esse campo sozinho, ele é um escalar. Ele traz um zero, ele traz um spin zero. Né? Esse campo aqui é o máximo, ele traz o spin 1. Então, quando eu juntar esses dois campos, isso aqui eu vou ter um spin 1 massivo. Perfeito. Questão não resolvida. Como fazer a versão não abeliana desse campo? Então, não tem, né? A gente já tentei uma vez com um colega argentino, de várias maneiras. É complicado pelo seguinte, porque essa transformação aqui é uma transformação de Gauge que tem início vetorial. Como é que eu vou levar isso para o campo de matéria? Eu não posso colocar isso numa transformação de fase. Então, tem várias propostas aí correndo, né? Exato, é uma coisa estranha. Então, e aí a questão é, como fazer a versão não abeliana? Se eu quiser fazer a versão não abeliana desse campo, até eu lembro duas, já tento usar o método de Leibniz, porque partindo da versão abeliana, a gente consegue construir a versão não abeliana através do autoacoplamento das correntes, né? Do autoacoplamento das correntes. Mas assim, uma coisa interessante, fica como sugestão, assim, um desafio que eu uso, usando, por exemplo, será que eu posso construir alguma coisa como se fosse um Champion diagonal desse campo? Porque o field strength dele tem 3 índices. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, se eu tiver em 6 dimensões, né, eu posso fazer alguma coisa assim, mini kappa, lambda rho sigma, g mini kappa, g lambda rho sigma. Eu posso escrever algo desse tipo em 6 dimensões e posso fazer a redução para cima, depois dele ganhar alguma coisa tipo um G-Simons tensorial. E aí depois de cima eu torno isso para 4. A gente pode fazer 2 reduções dimensionais. Quer dizer, essa aqui não é bem uma redução dimensional, é obter o G-Simons desse cara em 5 dimensões. Uma vez que eu tiver o G-Simons desse cara, eu trago ele para 4 dimensões por redução dimensional. Agora, versão abeliana, que seria a versão não abeliana. Então, fica só uma sugestão aí desse problema. Como relacionar esse campo de cálculo comum, hoje em dia é muito usado para descrever matéria escura. Então, tem formulações, inclusive, para energia escura e formulação da matéria escura. Será que ele poderia ser um dark fóton, por exemplo? Né? Na tese do doutorado Álvaro Monteiro, né, lá no início dos anos 2002, a gente estudou o campo de cálculo comum na versão supercinética. E ele traz algumas coisas interessantes, porque o setor fermiônico que ele traz é bastante interessante. Mas a gente estudou sem propósito, assim, nem na questão só aplicada na cosmologia da matéria escura. A gente fez simplesmente assim, algo que pudesse descrever um campo, que seria essa versão supersimétrica desse campo, que poderia trazer um setor de férmions que poderiam ser férmions que são procurados, essas novas gerações de férmions, né? Que o LHC procura. Férmions exóticos, né? Então podem aparecer os férmions exóticos, mas fora disso a questão é qual é a versão não abeliana desse campo. Pode ficar por um dos desafios desse curso, certo? Beleza.
Então, eu vou parar por aqui. Então, na próxima semana, né, que é hoje o dia 5, né, no dia 12, eu vou contar com a paciência de vocês. Se eu conseguir, tiver tempo de preparar o seminário direitinho, eu faço a versão para você, faço o seminário online, certo? Eu queria fazer agora um pouco uma reconstrução de todas essas soluções, dando as referências originais, se quem quiser, estou preparando isso agora. Mas se não, qualquer coisa a gente se reúne semana que vem aqui, de novo, tá? Mas de qualquer maneira, a próxima aula eu queria discutir um pouco melhor as soluções. Eu acho que vocês não vão estudar, por exemplo, né? Ninguém olhou química, eu acho que ninguém também vai olhar as cordas cósmicas, então trazer algumas referências sobre esses assuntos aí, porque a corda cósmica saiu um pouco de moda, mas essas coisas em física a gente sabe, a moda vai e vem, né? Então, início dos anos 2000, né? 98 até 2004, tinha muita corda cósmica, né? E agora a atividade diminuiu um pouco. Você nunca sabe, as coisas acabam voltando, né? É nem Cornífero ficou sepultado 60 anos, né? Depois de quase 60, depois de 63 anos, Cornífero explodiu de novo. Então, a gente nunca sabe como é que a física caminha, né? Tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Tchau, muito obrigado. Tá?